A raiva parece poder, mas quase sempre é só fraqueza disfarçada. É estranho pensar isso, né? A gente costuma imaginar a raiva como um superpoder, um as na manga. O problema é que não é bem assim. Fica comigo até o final do vídeo que eu vou explicar isso melhor pra você. Você acha que tá no controle, mas basta alguém te provocar que tudo desmorona. Uma palavra, um olhar, uma pequena frustração, uma fechada no trânsito, uma mensagem errada e pronto. Você já explodiu. Agora, pensa comigo aqui rapidão. Se você age desse jeito, quem que você acha que tá no controle? Você ou a sua emoção? Em God of War, Kratos começa como um deus da guerra puramente movido por ódio. Raiva, vingança, impulso. Ele destrói tudo, mata todos os deuses, queima o próprio mundo e no final ele perde tudo. A raiva deu um poder, mas ela cobrou um preço muito alto. E agora a gente não tá falando só do jogo, a gente tá fazendo um espelho. Quantas vezes você já estragou alguma coisa por impulso? Uma conversa, um relacionamento, uma oportunidade, um momento de lazer com pessoas que você gosta. Na hora, parece totalmente justificável. Você tem certeza, você sente que você tá 100% certo. Só que depois que você já explodiu, depois que você já causou o dano, vem o silêncio. E normalmente ele não vem sozinho. O arrependimento vem acompanhando ele. Sêneca disse que a ira, se não for controlada, é frequentemente mais prejudicial do que o dano que a provocou. A raiva, ela promete justiça, ela vende essa ilusão de que vai equilibrar as coisas. Mas a única coisa que ela entrega é destruição. Nesse novo arco do Kratos, alguma coisa muda. Nesse jogo da gameplay que você tá vendo agora. Ele não deixou de sentir raiva, só que ele aprende a controlar. Ele aprende a segurar, conter, a observar um pouco mais. E isso é literalmente estoicismo. Estoicismo puro, na prática. Epicteto ensinou que não são as coisas que nos perturbam, mas a forma como reagimos a ela. O problema nunca foi o mundo, nem as pessoas. Em alguns casos, nem a atitude das pessoas. O problema é a reação automática. Você não escolhe sentir, você é humano. Quem não sente nada são pessoas com problema. Mas você escolhe o que você faz com aquilo que você sente. Kratos só entende isso com o tempo. Agora, quando ele olha para o filho, ele percebe que ele não pode mais ser aquela pessoa, ele não pode mais repetir o mesmo erro. Porque emoções descontroladas, elas não só afetam você, elas atingem todo mundo ao seu redor. Elas atingem e afetam, destroem todo o ambiente ao seu redor. Uma palavra dita no calor do momento, um impulso, uma explosão, uma atitude que você tomou com raiva, isso fica, marca, não pode ser desfeito, não tem como voltar atrás. Então, pensa comigo aqui, vamos fazer essa reflexão rápido. Quantas guerras da sua vida começaram por alguma coisa insignificante às vezes? Uma mensagem mal interpretada, um comentário atravessado, um dia ruim seu ou da outra pessoa, uma mensagem que você não entendeu legal, uma fechada no trânsito. E de repente, quando você se dá conta, você já está em guerra. Marco Aurélio tinha escrito que a melhor vingança é não ser como aquilo que causou o dano. Isso é força. Não reagir no impulso, não devolver no mesmo nível ou devolver na mesma moeda, não se tornar aquilo que te feriu. Só que, acho que você já pensou, ou se você já passou por isso, você sabe, isso não é tão fácil assim não. Porque a mente, ela tende a reagir rápido, ela quer atacar, ela quer vencer, ela quer devolver aquilo que ela sentiu. Só que quase sempre, quem age rápido demais, pensa de menos. Em God of War, o Kratos ele não se tornou mais fraco quando ele passou a controlar a raiva. Na verdade, ele se tornou muito mais perigoso. Porque agora, ele escolhe quando agir. E existe uma diferença enorme entre agir por impulso, mexeu com você, você explodiu, ou agir com intenção. O impulsivo é previsível. Todo mundo já sabe. Te irritou, falou errado, olhou torto, uma mensagem errada, bum, vem a bomba e a explosão e aquele caos. Agora, o controlado não. Vamos imaginar esse cenário aqui. Imagina uma luta de boxe. E aí você tem um iniciante e um lutador profissional, experiente, campeão.
O iniciante, ele ataca com tudo, sem pensar, sem estratégia. Ele só vai, ele dá tudo de si nos primeiros 10 segundos de luta. O experiente, ele observa, ele espera, toma até alguns golpes, mas ele ataca no momento certo. Vamos fazer uma reflexão rápida aqui. Quem que você acha que vai vencer? Na vida, é igual, é exatamente a mesma coisa. Quando você reage a tudo, qualquer coisa desencadeia uma explosão, você se torna refém do ambiente. Qualquer pessoa consegue te controlar. A única coisa que ela precisa é apertar o botão certo. E deixa eu te contar um segredo, que talvez você já até saiba. Todo mundo tem um botão. Alguém critica, você reage. Alguém ignora, você reage. Alguma coisa dá errado, você reage. Alguém toma uma atitude que você não gostou, você reage. Você não vive. Esse que é o ponto. Você não está vivendo. Você responde. E isso não é liberdade. É literalmente escravidão emocional. E depende do dia. Quem apertar o botão hoje é a pessoa que está com as rédeas. Os estoicos entendiam isso muito bem. O estoicismo nunca foi sobre eliminar as emoções. Eles treinavam ter o domínio sobre elas. É tentar controlar aquilo que você sente. Sentir é humano, ninguém vai deixar de sentir, não tem como, a menos que você seja um psicopata. Agora, ser dominado por aquilo que você sente, isso sim é opcional. O Kratos, ele não vira o monge zen. É só você dar uma olhada na gameplay que tá passando aqui no fundo. Não é que ele foi pros montes tibetanos e começou a cheirar flores e caminhar pelo campo e tocar sino. Ele continua intenso, continua forte, continua perigoso. Só que agora, ele tem controle. E isso muda tudo no jogo. No jogo, que eu digo, a vida, né? Mas entendeu? Porque quando você se controla, quando você passa a ter controle sobre si mesmo, ninguém mais te controla. Então, vem comigo. Pensa na quantidade de problemas que você teria evitado se tivesse mais controle emocional. Discussões que nunca teriam acontecido, decisões melhores, dias de paz, enfrentamentos, brigas, tudo isso que teriam passado como se não fosse nada, ou realmente não teriam sido nada. Mais paz. E o curioso nisso tudo é que você não precisa mudar o mundo para isso. Você só precisa mudar a forma como você reage a ele. Respirar antes de responder, esperar antes de agir, pensar antes de falar ou agir ou de tomar uma decisão. Parece uma coisa muito simples, muito pequena, só que isso muda tudo. Porque a maioria das pessoas não faz isso. Se você está pensando agora em alguma pessoa com muita raiva, você sabe que ela não faz isso. A maioria vive no automático. Reage, explode, se arrepende. Reage, explode, se arrepende. Reage, explode, se arrepende e fica repetindo esse ciclo vicioso. Kratos poderia ter continuado sendo exatamente o mesmo. Violento, impulsivo, destrutivo. Só que ele escolheu mudar. E esse é o ponto mais importante de todos. Vem comigo. Você não é obrigado a ser refém das suas emoções. Você pode sim aprender a controlar elas. Mas é óbvio, isso não é de um dia para o outro. Não é que você vai ver esse vídeo aqui, vai deitar e acordar amanhã sempre pensando antes de reagir, respirando fundo e tudo mais. Isso vem com prática. É um momento de cada vez, uma reação de cada vez. Até que um dia, o que antes te dominava, te gerava esse caos, gerava essa explosão toda, não te controla mais. E é nesse momento que você entende uma coisa que pouquíssima gente entende. A verdadeira força não está na raiva, ela está no controle. No controle sobre você mesmo. No controle sobre o que você sente. Qualquer um pode perder o controle, só que poucos conseguem manter. E no fim, são esses poucos os que vivem melhor. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que eu tenha conseguido ajudar vocês a controlar um pouco mais a raiva ou suas emoções no geral. Esse é o primeiro vídeo dessa série que eu tô querendo fazer com jogos, pensando num jogo, principalmente esses jogos de modelo de história, né? E aí eu já tenho algumas ideias e tudo mais. Se vocês quiserem deixar alguma sugestão de jogo, algum tema que vocês gostariam que eu falasse, só deixar aí nos comentários, beleza? É o primeiro vídeo dessa série, eu ainda vou criar os outros, e toda segunda-feira, provavelmente, que vai sair os vídeos linkando filosofia com videogame. E aí na quinta-feira sai o vídeo normal, só com alguma reflexão filosófica, algum tema, pensando no dia a dia mesmo, na nossa vida, né?
Então, se você gostou desse vídeo, curte, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, compartilha com alguém que tá explodindo demais aí ou que tem que aprender a controlar a raiva, beleza? E vem com a gente. Ainda tem muito vídeo bacana pela frente pra vir aí. Fechou? Valeu, falou!